pastor Valdivan. Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito do Evangelho de João, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6. O texto da mensagem de hoje então diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. E o versículo último, então, da mensagem é o versículo 6, que diz: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Essa é a mensagem, então, que eu gostaria de conversar um pouco hoje com vocês. E a lição-chave para todo esse texto, entendo que é a grandeza da humildade. A grandeza da humildade. Porque este mundo, o sistema, a cultura de onde nós vivemos, mostra que você só será grande quando tiver, então, um salário imenso, ou uma casa maravilhosa, um carro, ou status, ou fama. Você só será grande quando ter. Mas na contramão dessa visão dessa terra, dessa visão desse mundo, podemos ir ao encontro da palavra de Deus, observando a valorização de pessoas, o quanto Deus valoriza pessoas, que expressa a grandeza em atos de humildade, em atos de amor, em atos de perdão, em paciência, em domínio próprio. Tudo isso mostrando que o verdadeiro adorador encontra na submissão ao Senhor motivo de grande regozijo, de grande alegria, e é uma grandeza a qual nós podemos reconhecer. Certa vez Jesus disse: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha a grandeza da mansidão de Cristo e da humildade de seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus então citou isso. E por Jesus, nós vemos alguns exemplos de sua grandeza, grande em humildade, grande em amor, em fidelidade e em santidade. Ele é santo, ele é maravilhosamente e perfeitamente santo. Por isso, observando esse texto, eu gostaria de tratar, pelo menos de uma maneira rápida, 5 lições. E a primeira lição é a grandeza da obediência de Jesus ao Pai. A segunda lição, a grandeza do amor de Jesus pelos seus discípulos. A terceira lição, a pequenez de um coração ganancioso, no caso Judas. Outra lição, a grandeza do servir, lavando os pés. E a última, a pequenez de não querer se submeter a Cristo, no caso de uma atitude de Pedro. Começando então pela grandeza da obediência de Jesus ao Pai, o começo do versículo 1, ele diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Chegada a sua hora aponta para o momento em que Jesus iria completar a sua missão. Ele veio a esse mundo com um objetivo, com uma missão, dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele é o maior exemplo de obediência e de submissão à vontade do Pai. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus disse: Não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao longo das Escrituras, nós podemos notar que em todo o tempo,
Jesus sempre faz o que o Pai aprova. Detalhes sobre isso, João capítulo 8, versículo 29. E assim Jesus expressa ao Pai o seu amor. Perceba então que pela obediência nós podemos expressar ao Pai a nossa adoração, o nosso amor. Como Pai, muito me alegro na obediência de meu filho, como imitadores de Cristo. Devemos cultivar a obediência a Deus como uma oferta de amor, como uma oferta de gratidão. Por um lado, vemos a desobediência de Adão, resultando no pecado, na morte, no sofrimento. Por outro lado, vemos a obediência de Jesus, trazendo a redenção, a vida, a paz, que excede todo entendimento, e a salvação para todo aquele que nele crê. Jesus, ele se humilhou sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Você, baseado nessa primeira lição, é humilde a ponto de se submeter à vontade do Pai, obedecendo sua palavra? Pense nisso. A segunda lição que eu gostaria de tratar com vocês nesse texto, a grandeza do amor de Jesus pelos seus discípulos. Ainda no versículo 1, na parte B agora do versículo, está escrito: como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vimos que Jesus expressou seu amor ao Pai pela sua obediência. Inclusive, uma breve reflexão sobre a obediência de Cristo. Quando ele foi batizado, uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é aquele que eu amo e que me dá prazer. Nós, como cristãos, somos filhos amados de Deus. No entanto, eu acredito que nem sempre ele se compraz de nós. E Jesus, então, ele sempre deu alegria ao Pai por conta da sua obediência. Então, nós vimos na lição primeira que Jesus expressou o seu amor ao Pai pela obediência. Mas agora, vamos ver também a expressão do amor de Jesus pelos seus discípulos. Um amor que esse versículo que me chama bastante atenção é até o fim. Telos. E na cruz nós vemos tetelestai. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Está plenamente realizado. Está feito. Missão cumprida. Pela cruz, a grandeza do amor de Cristo pelos seus mostra que ele, nos amando de tal maneira, faz com que ele chegue ao extremo em seu amor. Jesus, em seu amor, chega às últimas consequências. Jesus, em seu amor, chega ao fundo do poço. Me abraça, nos resgata, nos leva para junto dele, por amor, apesar de nós. Então nós vemos a graça de Cristo, o amor de Cristo, nos amando até o fim, até as últimas consequências, até a cruz e além da cruz. Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A grandeza do amor dele fez com que ele viesse nos buscar e salvar, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos perdidos. Na grandeza
do amor de Cristo por nós. Sendo Ele Deus, Ele se tornou homem, para que nós, homens, nos tornássemos filhos de Deus, para todo aquele que nele crê. Como imitador de Cristo, aprenda a grandeza do perdão. Em obediência ao Pai, perdoe aqueles que lhe têm ofendido. Lembre-se que Cristo nos perdoou, sendo nós inimigos dele. Ele nos amou e nos perdoou. Inclusive, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A terceira lição que gostaria de tratar é a pequenez de um coração ganancioso. No versículo 2 está escrito: "E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse." Um dos discípulos, quero abrir um parênteses dizendo que quando diz que Jesus os amou até o fim, Jesus lavou os pés de todos ali. Jesus serviu a ceia a todos ali. Judas estava ali, né? E um dos discípulos, Judas, percebo que ele era um tanto quanto ganancioso. Ele ficava com a bolsa, né? E ele cultivava um desejo egoísta pelo dinheiro, pelo poder, talvez. Ele não se deixou moldar pela palavra de Deus, mas deu lugar ao diabo. A ganância, o amor ao dinheiro, destrói relacionamentos. Tanto com Deus, tanto com os homens. Em 1 Timóteo 6,10 diz: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé." Nesse texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ansiedade que muitas pessoas têm pelo ter faz com que muitos confiem mais nos seus recursos financeiros do que no Deus provedor, que muito nos ama, que cuida de nós até o fim. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 15. Particularmente, eu não vejo problema se você tiver um bem material. Eu não vejo problema ter um bem material. O problema é quando esse bem me tem, me escraviza, se a senhoria de mim. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24. E aqui nesse texto nós vemos que Judas, ele fez uma escolha. Ele escolheu a ruína. Feliz aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquele que cultiva a gratidão pelo que já tem. Aquele que é um bom mordomo dos recursos que já recebeu de Deus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: "Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei." Hebreus capítulo 13, versículo 5. Outra lição: a grandeza do servir, lavando os pés. No versículo 13, então, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Eu não vou citar agora, mas tem uma passagem em Lucas que os discípulos estavam meio que contradizendo, disputando entre eles sobre quem era o maior, né? E Jesus, olha que interessante esse versículo, sabia que Deus, o Pai, tinha depositado nas mãos dele todas as coisas.
e que ele havia saído de Deus e que iria para Deus, iria para a glória. Ele sabia de toda a sua autoridade, ele sabia de todo o seu poder, de todo o domínio. Considerando o Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe, ele é o Senhor, o Deus da glória, o Rei da glória. Sabendo, então, que ele iria voltar para o Pai, o que Jesus fez? Então vamos para o versículo 4. Ele levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Em um primeiro momento, Jesus lava os pés de seus discípulos. Em um segundo momento, Jesus realiza uma obra ainda muito maior: a sua paixão, morte, para a remissão dos pecados. Ao lavar os pés dos discípulos, nós vemos Jesus purificando os discípulos, mas purificaria ainda mais na cruz do Calvário, morrendo e derramando seu sangue precioso para nos redimir de todos os nossos pecados. Mas lavando os pés dos discípulos, eu vejo também um sinal de grande humildade, a ponto de Deus, o grande Senhor dos exércitos, se prostrar diante de homens simples, lavar os seus pés em sinal de humildade. Grande é o nosso Deus, que mostra a sua grandeza pelos sinais de humildade. Lavar os pés dos discípulos, à época, era uma função de escravos, não do Senhor da glória. Como imitadores de Cristo, nós devemos estar sempre prontos a servir, a estender as mãos e a fazer algo pelos nossos semelhantes. Quando Pedro viu Jesus servindo, isso pareceu insuportável para Pedro. Quando ele viu Jesus lavando os pés nesse ato de humildade, isso meio que doeu para o coração de Pedro. E nós vamos então para a última lição. A pequenez de não querer se submeter à vontade de Deus. No caso, Pedro. No versículo 6, então, eu percebo Jesus lavando os pés, imagino Jesus lavando os pés dos discípulos, e a hora que ele chega em Pedro, o versículo 6 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Pedro demonstra aqui um certo orgulho. Orgulho que muitas vezes se esconde também no nosso coração. C.S. Lewis, ele disse que o orgulho é o pecado que mais detestamos nos outros e que menos detectamos em nós. Quando eu digo que Pedro demonstra um certo orgulho, eu quero dizer que o orgulho demonstrado por Pedro e ocultado muitas vezes por nós consiste em reconhecer que por sermos miseráveis pecadores, reconhecer que estávamos mortos em delitos e pecados, reconhecer que nós erramos e somos errados nesse mundo. É difícil para nós reconhecer que precisamos de um Salvador, que a vontade de Deus tem que ser feita e que nós não encontramos a nossa salvação sem Cristo. Jesus, meus irmãos, é a única pessoa capaz de purificar pessoas. Eu vou dizer isso novamente. Jesus é a única pessoa capaz de purificar pessoas. Jesus é a única pessoa capaz de lhe dar a salvação. Se Jesus não fizer, ninguém poderá ser purificado. Por isso,
o Santo de Deus, Filho de Deus, Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele teve que vir a esse mundo. Teve que se humilhar, como foi humilhado, para termos uma aliança com ele. Que todo aquele que nele crê tenha vida, e vida em abundância, e receba o seu maravilhoso perdão. Essa é a mensagem então de hoje, mostrando que a grandeza de uma pessoa pode ser expressa quando ela se quebra e crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quando nós entregamos a vida nas mãos de Cristo, Ele começa a operar em nós uma boa obra. Que Cristo abençoe você nesse dia, te guarde, te ilumine em todos os seus caminhos, e que você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e que Ele endireite as suas veredas. Oremos. Deus nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de meditação na sua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre. Assim como Cristo foi obediente ao Pai, e nós, como imitadores de Cristo, clamamos ao Senhor, ó Pai, permita que também sejamos obedientes à sua palavra. Como Cristo, Ele amou os seus discípulos, permita, Pai, que nós cultivemos o amor e a prática do perdão. Senhor, Judas, ele foi, de certa maneira, ganancioso. Não permita, Pai, que a gente fique iludido com as atrações temporárias desse mundo, mas que a gente se regozije sempre no Senhor e na força do seu poder. Permita que nós tenhamos um coração disposto a servir, a estender a mão para o próximo, a trabalhar, a fazer diferente e a diferença nesse mundo. E tira de nós, Senhor, todo orgulho, toda autossuficiência, todo o pensamento que nós, por nós mesmos, conseguimos atingir algo. Sabemos, Pai, que tudo que temos, tudo que somos e o que vier a sermos um dia, vem de Ti. Graças nós te damos por esse tempo, em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém.